Graça e paz para você que está me dando o privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa por mais essa vez através das suas redes sociais. É muito bom a gente parar para ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações e eu creio que Deus já está falando com você desde a hora que você acordou. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. E esse vídeo é mais um da série sobre o Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: Jesus ensina sobre a vingança. O olho por olho deixa todo mundo cego. Antes de nós entrarmos no conteúdo da mensagem, da pregação, eu quero fazer um convite a você que ainda não se inscreveu no canal. Primeiramente, fica aqui até o final, que eu creio que Deus vai ministrar o seu coração. E eu convido você, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações. Não esquece de clicar aí, no gostei, no polegar para cima, para você dar uma força para esse canal, para você recomendar esse vídeo para que outras pessoas possam ver, para que essa palavra possa chegar às outras pessoas, certo? E não esquece também de deixar o seu comentário. E eu aproveito aqui para agradecer a cada um de vocês que já se inscreveu, tá bom? Muito obrigado mesmo pela inscrição. Fica aqui até o final e eu convido você a abrir sua Bíblia, Mateus 5, do 38 ao 42. Sermão do Monte. Jesus ensina sobre a vingança. O olho por olho deixa todo mundo cego. A partir de agora. Disse Jesus: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fizeram mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Que Deus esteja abençoando essa palavra e que ela já esteja falando aos corações de cada um de nós. Vem comigo, vamos pensar aqui durante alguns minutos sobre esse ensinamento tão profundo de Jesus. Vocês já perceberam que o Sermão do Monte, ele traz ensinos que são profundos. Jesus transmite cada ensino de uma forma didática e são ensinos que são atemporais. Vieram daqueles tempos nos quais Jesus começou seu ministério junto aos seus discípulos e chegaram aqui e vão atravessar as futuras gerações. Então, são ensinos atemporais e são aplicáveis ao ser humano e vão na contramão do que o ser humano pratica. Vocês também perceberam que em cada mensagem do Sermão do Monte, cada assunto do Sermão do Monte, Jesus começa enfatizando o que já estava na lei. Vocês lembram que eu falei lá no terceiro vídeo que Jesus ele falou que ele veio para dar sentido completo à lei. E nesse sermão aqui, nesse tópico do Sermão do Monte, ele aprofundou. Ele tocou no assunto. A lei falava do olho por olho, dente por dente, mas Jesus aqui, ele já veio com um ensino que vem na contramão da história, na contramão das atitudes do ser humano.
Porque, infelizmente, o ser humano tem a tendência de querer se vingar de quem lhe faz mal. O ser humano tem a tendência de querer devolver, retribuir o mal por mal. E quando, na verdade, Jesus ensina para nós o oposto. É difícil praticar? Muitas vezes é. Mas, se nós queremos alcançar a vida eterna, se nós queremos chegar aos padrões que Jesus quer que nós cheguemos, é necessário nós realmente abrirmos mão das nossas vontades e colocarmos em prática esse ensinamento de Jesus. Nós temos visto também nos dias de hoje, eu vou começar falando para o nosso ambiente, que é o ambiente gospel, o ambiente cristão, especialmente o ambiente evangélico. Muitos crentes têm a mania de dizer que vai entregar alguém que lhe fez mal nas mãos de Deus. A Bíblia não nos dá de jeito nenhum essa autorização, entre aspas, para entregarmos alguém na mão de Deus. Alguns gostam de falar também que citar isoladamente um texto no qual fala que a vingança pertence a ele. Só que Deus, precisamos entender que Deus não é, de jeito nenhum, o líder de nenhum grupo terrorista. Deus não trabalha com vingança. Deus trabalha com justiça. Então é necessário isso ficar bem claro. Deus trabalha com justiça. A Bíblia, inclusive, nos diz que Deus dá a cada um conforme as suas obras. Tá o texto aí para você ler. Tá? A referência bíblica para você. Tá? Olha o texto aí na tela para você ler e meditar. A Bíblia também nos diz que de Deus não se zomba e tudo que o homem semear ele também ceifará. Tá o texto aí também para você meditar. Certo? Tá na tela aí. Então, isso tem que ficar claro. Tá? Deus não trabalha com vingança, Deus trabalha com justiça. E também não podemos pegar isoladamente aquilo que Deus falou lá com Abraão. Foi um trato entre Deus e Abraão, que Deus abençoaria quem abençoasse ele e amaldiçoaria quem amaldiçoasse ele. Isso não é extensivo a nós, tá? Aquilo foi um assunto entre Deus e Abraão. Isso aí tem que ficar bem claro, tá certo? E o ensino de Jesus, ele é bem direto. Vem comigo e vamos meditar aqui agora em versículo por versículo para nós entendermos o que Jesus quer falar. Então eu estava falando aqui que nós não temos o direito de colocar alguém nas mãos de Deus. Nós podemos apresentar as nossas causas, sim, os nossos problemas. Senhor, o problema tal está aqui. Aconteceu isso assim, assim. A pessoa tal, ela apresentou essa situação assim contra mim, assim, assim, assim. Apresentar o problema e colocar o problema nas mãos do Senhor para o Senhor cuidar, para o Senhor resolver, se não tiver como nós resolvermos, se o problema não estiver ao nosso alcance. Agora, colocar alguém na mão de Deus, não, negativo. Também tem outra coisa que muitos crentes têm a mania de falar também, que precisamos mudar isso. Que Jeová vai te pegar. Como assim? Deus é algum justiceiro? Deus é algum miliciano por acaso? É algum terrorista que fica de tocaia? Isso aí não procede. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar da Bíblia. Isso é um mau costume que infelizmente nós, como cristãos, aprendemos, vamos ouvindo falar e vamos replicando isso. Precisamos cortar isso. O texto bíblico está aí, eu li, e agora nós vamos meditar nele, versículo por versículo. Vem comigo. Verso 38. Jesus já começa falando: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aqui ele está citando a lei, como era, e podia ter a retribuição, a vingança, vamos dizer assim, certo? Só que no verso 39, Jesus já coloca a conjunção coordenativa adversativa, mas, MAS, mais, certo? Porém, né? Lembra daquela aula de português? Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto. Então aqui Jesus já está dizendo que o papo é bem diferente. Olha o verso 39.
Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fizeram mal a vocês. Já vem a sentença. Não se vinguem dos que fizeram mal a vocês. E aí Jesus já começa a relatar. Ainda no verso 39, o primeiro exemplo que ele dá. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. É difícil, né? Isso vai requerer de nós a aplicação prática lá do fruto do Espírito, que Paulo ensina para nós, tá? O texto bíblico está aí para você, tá? Um por um aí, cada fruto do Espírito está aí. E aí você vai ver aí, tá? Quando você vai ver sobre Paulo falando de mansidão, domínio próprio, coisa e tal. Tá aí na tela, fruto do Espírito, cada gominho aí para você ler, tá? Vem comigo, Mateus 5,40. Nós estamos no texto base do Sermão do Monte. Olha outro ensino. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Certo? Está falando de quê? Desprendimento. Sem essa de ficar debatendo injustiça. Tá? Verso 41. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Esses dois versículos que eu li, eles falam de quê? Falam de procurar viver em paz, falam de evitar contenda. Aí a gente vai lá em Gênesis, lá, olha o texto aí como referência para você, aquele que Isaac cavava um poço, aí vinham, discutiam com ele, dizendo que o poço não era dele, coisa e tal. Foi para outro canto, furou outro poço, vieram, esse poço é meu, não sei o quê. Isaac largou o poço lá, abriu o terceiro ou quarto poço, foi que ninguém mais questionou, e ali Isaac prosperou, porque Deus o abençoou, porque ele largou a mala da contenda para trás. Está o texto bíblico aí para você meditar. E o último versículo, que é o 42. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Esses versículos que nós lemos aí sobre o Sermão do Monte, os quais Jesus fala sobre a questão da vingança, para a gente não se vingar, ele está nos ensinando a colocar em prática o fruto do Espírito, conforme Paulo ensinou, conforme vocês já leram o texto aí que eu botei na tela. Estou repetindo aí o texto novamente para você ver. O que acontece? Nós temos que colocar isso em prática na vida. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós lidamos com pessoas. Estamos sujeitos a sermos decepcionados por pessoas, estamos sujeitos a sermos confrontados por pessoas, estamos sujeitos a passar por situações difíceis causadas por pessoas e temos que colocar em prática essa questão, tá? Da mansidão, do domínio próprio, da temperança e tal. Por quê? Porque nós, como cristãos, somos chamados para dar exemplo. Jesus, quando estava ensinando aos discípulos, ele estava preparando aqueles homens para eles serem exemplo. Mais tarde, Jesus os comissionou para levar a sua palavra aos confins da terra. E chegamos aqui nos dias de hoje. Eu estou falando aí para pessoas que de repente estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, levando a palavra aos confins da terra. E por causa disso, muitas vezes somos confrontados, somos questionados. E saindo do foco da palavra, eu estou falando de repente para pais que querem orientar os filhos e os filhos querem questionar. Eu estou falando aqui para, de repente, para patrões, para gestores, gerentes, diretores, de repente querem falar alguma coisa para o empregado quer questionar. Entendeu? Estou falando para empregado, de repente, que está sendo maltratado por algum chefe tirano, por algum patrão tirano. Entendeu?
Então, todas essas coisas são exemplos práticos que Jesus deixou para nós, para que nós venhamos a colocar em prática. Se Jesus ensinou, é porque dá para fazer, porque dá para nós fazermos. Pode ser difícil? Pode. Nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas? Sim, vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Vamos ter que desaprender algumas coisas que nós aprendemos. É isso mesmo, desaprender que se fala mesmo. Porque para você poder reaprender, significa o quê? Você tem que aprender coisas novas. Para você poder aprender coisas novas, como Jesus está falando aí, ele está falando justamente sobre isso. No Antigo Testamento, eles aprenderam na lei que era olho por olho, dente por dente. E aqui Jesus veio com coisas novas para eles. E nós, ao longo da nossa vida, nós sempre recebemos coisas novas para aprender. De repente, hoje, vocês estão recebendo aí coisas novas através dessa palavra para aprender. E, muitas vezes, nós vamos ter que desaprender, ou seja, jogar fora aquilo que aprendemos que, porventura, de repente, está errado, para poder reaprender, sim, entrar esse novo conhecimento. Amém? Vamos fazer o fechamento para poder caminhar para o fim dessa mensagem. O Sermão do Monte, esse tópico, tem como título: Jesus ensina sobre a vingança. O olho por olho deixa todo mundo cego. Aqui nós aprendemos que, embora a lei desse amparo para a retribuição conforme o que a pessoa fazia, mal por mal, até se fosse o caso, olho por olho, dente por dente, Jesus nos traz algo totalmente diferente, algo que vai na contramão daquilo que estava na lei. Jesus veio para dar sentido completo à lei. Jesus veio para aprofundar os ensinos contidos na lei. Jesus veio para nos ensinar que nós devemos colocar em prática o fruto do Espírito, Paulo ensina. Jesus nos ensina que nós devemos aprender a ter controle sobre as nossas emoções. Jesus ensina na prática que nós devemos aprender a perdoar. Nós vamos ver ao longo do Sermão do Monte Jesus falando outras vezes sobre temas bem próximos, falando sobre amor, sobre perdão, sobre cura interior e tal, tal e tal. Ao longo desses vídeos sobre o Sermão do Monte, nós vamos ver outras variantes desse tema que nós falamos aí sobre a vingança. Nós temos aí no canal também um vídeo específico no qual Jesus fala sobre a ira. Você pode também olhar o vídeo lá depois. Vou até deixar o link aí desse vídeo para você, tá? Acerca do que Jesus fala sobre a ira. Tem a ver com o que nós falamos hoje, certo? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Sermão do Monte 8, Jesus ensina sobre a vingança. O olho por olho deixa todo mundo cego. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que Deus esteja abençoando essa palavra e que Deus nunca deixe faltar na sua casa nem o pão e nem a paz, e que os seus celeiros e sua despensa estejam cheios e as portas estejam sendo abertas para você. Muito obrigado porque você ficou aqui até o fim. Tá? Se você gostou, se inscreve aí no canal. Clica no sininho para você receber as notificações. Clica aí no gostei para você recomendar esse vídeo para que outras pessoas possam ver essa mensagem. Deixe seu comentário se assim você quiser, tá? Vai ser bem-vindo. E, mais uma vez, eu agradeço. Você que já se inscreveu, muito obrigado pela sua inscrição. A inscrição de cada um de vocês é importante, certo? Ela ajuda o YouTube a entender que esse canal pode ser recomendado. E o meu desejo sincero é que essa palavra seja pregada aos confins da terra e você pode me ajudar com o seu like aí, com o seu gostei, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.